Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de novo aqui para uma live, né? Conversa com o especialista e hoje a gente vai receber a Fernanda Campos, né? Professora lá da Dino e que já tem desenvolvido há um tempo um trabalho bem interessante sobre com gestantes, né? Pós-parto, agora é especialista também em método hipopressivo. Então hoje vai ser uma live bem legal para a gente poder trocar essa informação, né? Ela falar para a gente como que são as peculiaridades, né? Os detalhes para a gente poder trabalhar com esse tipo de público, tá joia? Fernando entrou aqui, joia. Vamos lá, esperar o pessoal chegar. Pronto, Fernanda. Para aceitar, o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. E aí, Fernanda? Boa noite, Daniel. Tá me Beleza? ouvindo? Oi? Tudo Tá me jóia? ouvindo? Tô sim. Ótimo. Não, beleza. Fernanda, comecei aqui a fazer uma introdução, né? Falando um pouquinho dando as boas-vindas, né, pro pessoal que tá aí e também te agradecer primeiro, né, pela oportunidade de você estar falando um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho que já tem um tempo que você está fazendo lá na Dynamo, né? Trabalho bem interessante. E hoje vai ser um bate-papo, né, para você falar esses detalhes, né? Porque o pessoal acha que treinar gestante é só adaptar uma outra coisa, e não, tem uma série de peculiaridades de acordo com as fases, né, da gestação, né? E eu acho que vai ser bem interessante você poder passar para a gente esses detalhes do que você vem trabalhando ao longo desses anos no Mamãe Dynamo lá, tá joia? Então, para começar, Fernanda, fala um pouquinho sobre você, né? Sobre a Fernanda Campos, como surgiu o interesse em trabalhar com educação física, depois como que surgiu, despertou esse interesse em trabalhar com as gestantes, né? Com as pós-parto também, né? Não sei nem se é esse nome que fala, né? Pode ficar à vontade aí, Fernanda. Boa noite. Obrigada, Daniel, pelo convite. Parabéns por esse projeto, né? A Dínamo aí mais uma vez saindo na frente, né? Que eu acho bem legal trazer conteúdo, né? Informação aqui. Eu acho que na pandemia isso proporcionou muito através de lives, né? A gente tem aprendido muito e muita informação boa, conteúdo bem relevante. Então, acho que a página da Dínamo aqui agora, a Academy, só tem a agregar ainda mais conhecimento. Sou Fernanda Campos, vulgo Fernandinha do Mamãe Dínamo. Eu formei no Gramber, na turma de 2015. Veio uma leva de professores junto comigo para a Dínamo, né? É verdade. E comecei na Dino como estagiária, né, no PNT, Programa de Novos Talentos. Entrando na Dínamo, eu fiz pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em treinamento de musculação e força. E depois, no primeiro ano meu na Dínamo, como funcionária já, eu dava aula no estúdio, né? O estúdio Dynamo é uma metodologia também exclusiva da Dynamo, né? Que é o trabalho do Pilates também, como a gente usa a metodologia do Mamãe Dynamo, apesar da gente ter vindo de um curso que eu vou falar mais para frente aqui, é embasado na metodologia do estúdio Dynamo, né? A gente criou uma metodologia através da metodologia da Dynamo própria para gestantes e puérperas, né? O meu primeiro ano como funcionária da Dynamo, uma aluna que já era aluna do estúdio engravidou. Eu recém-formada, com uma grávida para atender. E na época a Simone dividia horário comigo, eu virei assim, falei assim. Aí tinha lá um treino, né? Uns bolsos, esqueleto, treino para gestante, mas assim, não tinha nada tão específico, não tinha nada tão peculiar assim para gestante tão embasado. Era um protocolo tipo de fortalecimento assim que eu, Fernanda não grávida, estaria fazendo no caso. Na época eu lembro que eu virei para Simone, mas isso aqui tem muito pouca coisa, porque quando é que ela tiver com. Na época a gente nem falava semana, né? No sétimo, nono mês, que eu fui aprender o que é semana gestacional também, trabalhando com gestante. E hoje em dia ainda eu ainda fico contando no dedinho. Aí a Simone falou assim: Ah, Fernanda, não sei, vamos embasar alguma coisa, você monta? Aí eu levei a dúvida para o Rodrigo, né? O Rodrigo, na época, eu lembro que você estava entrando na coordenação, ele falou assim: fala com o Daniel. Aí eu lembro que eu encontrei com você subindo a escada. Falei, ah, Daniel, tem uma mamãe, uma gravidinha lá no estúdio. Eu achei que teu protocolo não tem embasamento nenhum. Aí você viu alguma coisa? Eu disse, ah, vi um curso bem legal da Vol Pilates, que a Patrícia Valeriano
faz? Aí ele, vou falar, eu lembro que você falou, vou É. falar com o Rodrigo, então. Aí eu lembro que o primeiro curso que nós todos fizemos, né, professores do estúdio, foi esse. Aí a gente montou o primeiro esqueleto, todo mundo junto, e mal sabíamos nós que ia ser esse sucesso, o programa Mamãe Dina. A partir desse primeiro esqueleto que a gente montou todo mundo junto, através desse curso da Vol Pilates, muito legal, super indico. Eu sigo a Patrícia aqui até hoje, para mim ela é uma das referências em atendimento para gestante. Eu acho que o conteúdo que ela passa, ainda mais para quem gosta de trabalhar com Pilates, para mim ela é referência, eu acho que número um aqui no meu Instagram. E a partir daí, né, foi surgindo mais dúvidas. A gente, através daquele esqueleto, eu comecei a estudar, fui em congresso, fui em seminário, na pós-graduação mesmo, eu na época, na pós-graduação, tive uma disciplina de atividade física para grupos especiais, que também abordou a gestação. E eu vi que tinha muita coisa além de, igual você falou, diminuir a carga, diminuir a intensidade, é, de que não era só essas adaptações, que a gente trabalhava com centro de gravidade alterado, com ganho de peso, que tinha que ser de forma consciente, de forma adequada. Então, aquela mulher podia não ter uma dor lombar, mas ter uma dor lombar na gestação por conta dessa alteração do centro de gravidade, desse quadril desalinhando durante a gestação. Então, assim, a biomecânica da gestante não é de uma mulher normal. Por isso, quando eu vejo no Instagram é só treinar normal, não tem nada de treinar normal na gestação. Eu acho que tem que treinar específico, tem que treinar consciente. Eu coloco sempre assim, vem fazer parte do time de mamães que treinam consciente, porque realmente depois, as que não treinaram de jeito, da forma correta, me procuram no pós-parto, geralmente a questão número um, primeiro é a estética, né? E a diástase abdominal, a tão temida diástase que virou hoje em dia assim, temida e não é temida, também a diástase abdominal acontece de forma fisiológica na gestação, e eu fui aprender isso também na prática. Mamãe Dino fez 5 anos. No nosso primeiro ano de Mamãe Dino, a gente não via falando isso, né, Daniel? De É. diástase, de pós-parto. Então, a partir daí também, eu me especializei no curso de hipopressivo, né? Fiz outros cursos também da área. A metodologia hipopressiva a gente também vai falar aqui. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que foi a questão de nicho de atendimento, uma curiosidade da época e também eu acho que foi uma necessidade, tanto minha como da Academia Dínamo, como do estúdio, né? Porque a gente prega lá padrão de qualidade. Então, acho que a gente só quis embasar e agregar mais conhecimento ainda para as mulheres também ficarem seguras no nosso atendimento. Eu acho que esse foi o nosso foco na época e hoje em dia é esse sucesso, graças a Deus. Não, com certeza. Não, e você fez um trabalho muito legal, né? Porque eu lembro quando a gente surgiu, igual você falou, né? A gente estudou lá, fez o curso do avô, todo mundo junto, sentamos, e aí depois você foi aprofundando, e você fez, eu acho que o mais legal que foi não foi só um programa para ficar restrito ali a Dina, né? Você fez todo um trabalho de procurar as médicas, né, as ginecologistas, os obstetras, não sei se você ainda tinha participado, né, daqueles cursos de gestantes, Nossa, né, é um. explicando, né, e isso foi muito legal, né, para o crescimento do programa em si, né? Sim, eu me dediquei. Eu acho que uma das especificidades, eu acho que qualquer profissional que quer ter nicho de atendimento, quer ter um público, assim, eu acho que eu recomendo isso para todos. Seria o ideal, né, Daniel? Todo mundo. Eu atendo pessoas no pós-parto, gestantes, atendo pessoas com hipertensão, pessoas diabéticas, porque as pessoas vêm até você hoje em dia, o meu público, a maioria do meu público hoje em dia volta em torno de mulheres que já foram mães, as gestantes, né? E as meninas do Mamãe Dino. Então, acho que hoje em dia fica até mais fácil para me centralizar, para mim arrumar minha agenda. Lógico, quando a gente está recém-formado, né? A gente Tá quer tudo, tudo, pegar né? tudo, né? A gente fala, né? Qualquer R$ 20 recém-formado, a gente está topando, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer na nossa profissão. Mas eu acho que ter nicho de atendimento e estudar aquilo se faz ficar autoridade no assunto. E quando eu participo desses cursos, né, de gestantes, não está tendo mais, né? Está online na pandemia. É um dia só de curso, aí elas falam de parto, cuidados com o bebê e um outro assunto que eu esqueci, mas são só 3 assuntos que eu abordo a importância da atividade física na gestação. Eu sempre pergunto durante a palestra, quem está fazendo exercício? Uma sala de 40 gestantes, por exemplo, no Hospital do SEIB, eu acho que 12, 13 levantam as mãos.
E elas falam, ah, medo. E geralmente, hoje em dia, não, dos 2 anos para cá, os médicos estão recomendando muito a prática regular de exercício físico na gestação. Então, acho que até os médicos também tiraram meio que esse preconceito do exercício na gestação, porque as principais diretrizes de exercício físico, que é o Colégio Americano de Exercício Físico e o Colégio Canadense de Exercício Físico de Obstetrícia, né, eles recomendam a prática regular de exercício. E a recomendação é no mínimo de 150 minutos semanais, divididos em treinos de força e treino aeróbico com fortalecimentos. Desde aquele peso livre ao peso corporal, os exercícios de força na gestação, se você for falar peso corporal, é uma mãe que vai estar aí com 2, 3 quilos com cada passada da gestação, cada fase da gestação. Então, o trabalho com peso corporal para elas é uma excelente ferramenta de trabalho. A musculação também é uma excelente ferramenta de trabalho. Só que a gente tem que saber adaptar. E como você falou no início da sua fala, não é só diminuir carga, não é só diminuir número de repetições. A gente tem que ter um embasamento e tem que entender principalmente cada fase da gestação. No Mamãe Dínamo, por exemplo, a gente divide lá por trimestres. Geralmente a gente pega mulheres lá a partir de 8, 9 semanas, quando elas já fazem exercícios. Lembrando que a indicação de exercício pode continuar no primeiro trimestre, o Colégio de Obstetrícia recomenda, e os médicos também, hoje em dia, têm recomendado. Mulheres ativas não têm o porquê de parar de fazer exercício no primeiro trimestre. Pelo contrário, isso ajuda até o desenvolvimento placentário e embrionário do bebê e ajuda essa mãe também a questão das adaptações do corpo dela. Então, assim, não tem o porquê de parar. E, lógico, para mulheres ativas. Mulheres que estão sedentárias, engravidaram sedentárias, a gente tem que esperar o primeiro trimestre, né, e completar as 13 semanas, que é o início do segundo trimestre, que a gente conta de 13 até 27 semanas, tá, gente? Então, o primeiro trimestre é de uma semana até 13 semanas, o segundo trimestre é de 13 semanas a 27 semanas, e o último trimestre vai de 27 até 38, 40, 41, até quando o bebê de vocês deixarem levar essa gestação. Geralmente no Mamãe Dínamo, e as mamães, as últimas agora, foram até 40 semanas. Duas foram até 38 semanas, mas esse padrão de 27 a 38, 40 semanas. Então, assim, para quem deseja o parto normal, é 38, 40, 41. Eu tive uma mamãe que ganhou uma menininha essa sexta-feira com 41 semanas. Caraca, pô. Parto natural. Então, assim, é muito importante vocês entenderem as contagens semanais, até mesmo porque no primeiro trimestre a gente tem que já ir ensinando ela os padrões respiratórios aí que o Daniel até já postou aqui na página da Dina. Aquele Então, vídeo que a gente primeiro vê. ensinar ela a respirar, ensinar essa mulher a autonomia desse abdômen, porque elas ficam com medo de treinar abdominal, ou então querem continuar fazendo os abdominais tradicionais no primeiro trimestre, né? Quando chega no Mamãe Dino, já olhou o Instagram, já sabe mais ou menos como é o protocolo do Mamãe Dino. E hoje em dia é muito comum as mamães olharem no Instagram já e eu passo muita informação lá. Assim, tem muito conteúdo legal. Então, primeiro trimestre, já embasar a respiração, ativação do abdômen, ativação da musculatura do assoalho pélvico. Ela tem que entender o funcionamento, a fisiologia do corpo dela. Como eu disse, ainda não é um treino normal, é um treino para dois ou para que eu falo para dois ou para duas. Então, o bebê vai treinar junto com a mamãe. O bebê também tem frequência cardíaca, o bebê também tem demanda energética. O bebê também está junto com você o tempo todo. Então, a gente tem que respeitar essa fisiologia materno-fetal. Então, no primeiro trimestre, embasar o exercício, sempre esse padrão respiratório da mamãe. A mamãe tem que entender como respira. Aqui na página, a gente já tem um vídeo que o Daniel postou ensinando como respira, a respiração diafragmática correta. E essa respiração não é só aquele exercício, a gente usa essa respiração em todos os exercícios. Ela vai fazer uma remada no TRX, vai fazer um agachamento, vai fazer um exercício. A gente utiliza. Exercícios deitada na posição supina, que é a posição de barriga para cima. No primeiro trimestre, eu deixo ela deitada, porque ainda não tem tanta compressão da veia cava do abdômen, que é a veia intrauterina do bebê, né? Que é a veia que faz esse transporte de nutrientes para o bebê. Então, não tem essa compressão no primeiro trimestre tão exacerbada.
Então, mas se ela tiver com muita azia, refluxo, que é muito comum, né, até enjoos, eu já deito ela apoiada na cunha, que é um travesseirinho, mais ou menos uns 45 centímetros, que aumenta o tronco dela. Isso no primeiro trimestre. Caso for uma mãe já ativa, que já faz exercício físico, eu mantenho ela nos exercícios e eu sempre utilizo os exercícios deitados de ativação. E eu não fico muito tempo em exercício deitada, gente. Uma orientação que eu dou, até mesmo quando for deitar com ela, faça tudo deitada. Para depois ficar deita, levanta, deita, levanta. Tipo assim, eu vou fazer um agachamento, depois eu vou fazer uma ponte. Aí eu vou deitar ela e levantar ela. E o deitar e levantar da gestante também cabe a nós essa orientação. A gente fala de diástase, aí a gente só fala dos exercícios abdominais, mas a postura do dia a dia dessa mulher conta muito para o processo fisiológico dessa diástase dela. Então, não adianta fazer uma respiração adequada, não adianta fazer o protocolo do Mamãe Dino e chegar em casa, se jogar no sofá, chegar em casa sentado uma vez, levantado uma vez. Então, ela tem que virar de lado, empurrar o chão com a mão e levantar, sempre virando de lado e fazendo essas posturas. Então, tem que prestar muita atenção na postura que vocês carregam peso. Muitas mulheres estão trabalhando de home office agora, então sempre procurar as alunas, perguntar às alunas de vocês ou às mães que vão assistir essa live, sempre procurar sentar com a coluna mais ereta possível, desde o primeiro trimestre até o último. Isso vai te evitar aí ter dores no nervo ciático, dores no piriforme, dores na coluna, que são dores muito comuns, tanto na gestação como no pós-parto. A gente fala muito de lombalgia na gestação, mas a incidência de lombalgia no pós-parto também é altíssima. Então, e geralmente é por postura, e as mamães que estão de home office ficam muito sentadas e faz aquela inclinação assim, senta em cima do cóccix. Então, puxa o quadril, senta com a coluna ereta, e também cabe a nós profissionais do movimento essa orientação. Então, sempre fazer exercício em pé, faça os exercícios em pé. Já começa ensinando essa aluna de vocês o padrão respiratório. Isso ela iniciando no primeiro trimestre. Ela já vai ter consciência, mesmo mais ativa que ela for, mais afinco que ela que quer treinar pesado, a gente tem que educar. Eu acho que além de passar exercício, a gente tem que educar ela o que ela deve fazer, porque todo mundo tem, nós profissionais do movimento, né, como só o conta até 10. Mas a gente vai além disso e a pandemia mostrou pra gente que a gente é saúde, né? A gente vem de saúde e as pessoas que fazem exercício físico, aí a gente vê que a incidência de internação por Covid e outras comorbidades é bem melhor. E outras comorbidades, tanto na gestação quanto na nossa vida, surge também por conta do sedentarismo. Então, no primeiro trimestre, as orientações que eu dou é essa, sempre respeitar a postura da aluna, a sequência de exercícios, o trabalho tem que ser do corpo todo, né? Uma aluna que não está doente, ela tem que treinar bíceps, ela tem que ter tríceps, ela tem que ter costas fortes, peitoral forte, perna. Todo mundo só lembra da gestante agachando, pelo contrário, ela tem que ter um quadril forte, uma posterior forte. E a questão de alongamento, a gente associa muito exercício na gestação como alongamento, e a gente tem que tomar muito cuidado com o alongamento na gestação, porque na gestação elas têm um aumento do hormônio que chama relaxina. Aham. Por isso que o abdômen distende, né, que tá a ideia de extensão do abdômen, e ela fica com mais frouxidão ligamentar. Tem uns que falam assim, nossa, Fernanda, eu tô tão estabanada. Eu falei assim, não é isso, vocês ficam, elas ficam realmente, elas demoram a concentrar mais, né? Elas ficam assim, nossa, Fernanda, eu tô tão lerda. É normal, a teoria explica que com o aumento do estrogênio e da progesterona, o corpo fica com mais uma função, o cérebro fica um pouquinho mais lerdo, mas é comum também. Então, prestar atenção também nessas funções. Então, não é só alongar, os alongamentos, se for uma grávida já com hipermobilidade, muita flexibilidade, tomar muito cuidado, porque pode causar até uma distensão e até um aumento, uma lesão, né, no punho, quadril, joelho, porque ela vai agachar, ela hiperestende o joelho. Ela vai fazer uma mobilidade, ela sempre fazendo essa hiperextensão. Muito cuidado. Essas mulheres, se vocês verem que ela tem frouxidão ligamentar e muita hipermobilidade, que é muita flexibilidade nas articulações, evita alongamentos por muito tempo. Tenta trabalhar alongamentos dinâmicos, ver aonde ela está necessitando mais, que geralmente a maioria das gestantes precisa de uma posterior de coxa forte e alongada, porque o abdômen vai crescendo, esse tronco vai inclinando para frente. Então, quem vai sustentar é a posterior de Pra coxa. segurar. E por conta também da curvatura da lombar, criar aquela hiperlordose também,
Também a posterior de coxa trabalha o tempo todo nessa sustentação. Então, é quadríceps forte e posterior alongada o tempo todo. E a posterior também, a gente tem que dar ênfase nela. A sugestão de exercício, Fernanda, ponte, eu recomendo sem a elevação do tronco até 16 semanas, dá para fazer tranquilo. É um exercício ótimo, você faz um tipo com rolamento da coluna. Flexão de joelho na caneleira, para quem trabalha no estúdio Pilates, tem a posterior, outro exercício posterior com a bola, se ela for uma mulher que tem um centro de gravidade de equilíbrio, uma função abdominal dá para colocar. Tem a flexão na chai, né, na cadeira, que a gente também dá para fazer a posterior. Eu trabalho muito com as mamães. Eu evito fazer exercícios que colocam ela em situação de equilíbrio e risco de queda, Entendi. justamente pela relaxina e também justamente porque ela já tem essa alteração do centro de equilíbrio dela e a gravidade. Então, eu não coloco bozu, bola, eu evito muito. Assim, uma ou outra vez, no começo do primeiro trimestre, eu coloco. No segundo trimestre, todos os exercícios com elevação de tronco, tentar evitar já deixá-la deitada muito tempo, justamente porque agora, assim, o abdômen está em distensão, então, assim, a diástase agora vai começar a aparecer. E eu falo que é o melhor momento para elas começarem a treinar também, e elas geralmente começam a treinar nessa época, porque elas têm a liberação médica, é a época que ela se sente melhor fisicamente, né? Porque já Aham. passou aquele meio medo, aquele receio do primeiro trimestre. Então, os médicos geralmente liberam elas nessa fase. E os exercícios. Vamos continuar com o mesmo padrão. Eu geralmente gosto de fazer também alternado por segmento. Um braço, uma perna, um braço, uma perna. Ou Aham. então, mobilidade, um braço, e sempre usando o mesmo material para evitar ficar deslocando essa grávida durante a aula também muito. E também para ela ter o máximo de fortalecimento durante uma aula, porque geralmente uma mulher, quando procura pelo menos uma mãe dínamo ou personal, é 2 vezes na semana. E eu oriento elas também a fazer no mínimo uma vez de treinamento aeróbico, né? Então, assim, ela fez 2 dias de força, pelo menos uma vez de treinamento aeróbico. Ah, Fernanda, qual aeróbico que você orienta? Exercício de impacto aqui zero, gente, eu não oriento. E, assim, eu não vou entrar em ênfase aqui, outras mamães continuam praticando normal, não tenho nada contra, mas no pós-parto, pelo menos eu já atendi pós-parto lá que continuaram pulando corda, correndo, com incontinência urinária. Muitas vezes elas têm vergonha de procurar fisioterapia pélvica. Eu mando contato de fisioterapia pélvica para ela, mando contato de passo para as fisioterapeutas, elas vão na primeira consulta e depois param de fazer. Assim, perda de xixi não é normal em qualquer fase da vida. Na gestação, apesar dos médicos hoje em dia falar que é normal, não tem nada normal perder xixi. Então, toma muito cuidado com o que vocês ouvem e ouçam por aí, porque como a internet tem muita informação boa, também tem muita informação ruim. Então, exercícios de impacto, sim, a incidência de incontinência urinária no pós-parto é maior. Eu presencio isso na prática, eu vejo isso nos meus atendimentos de pós-parto, então e não sou eu, Fernanda, profissional do movimento, que vou tratar isso com vocês, são as meninas da fisioterapia pélvica. Em Juiz de Fora, a gente tem um time bem legal de fisioterapeutas pélvicas. Então, aí, quem está aí ou conhece alguém que tem perda urinária de xixi na gestação no pós-parto, fisioterapia pélvica, tá? O hipopressivo, muitas mulheres às vezes procuram hipopressivo, vou falar mais para frente, mas vou até adiantar, Daniel, falando assim, eu ouvi na internet que o hipopressivo melhora a incontinência urinária. O hipopressivo não melhora a incontinência urinária. O hipopressivo é um método coadjuvante de estabilização, sim, mas o que melhora a incontinência urinária é a fisioterapia pélvica. Não tem outra coisa. E se falarem outra coisa para vocês, é mentira. O hipopressivo, lógico, ele tem benefícios, ele controla, sim, essa pressão intraabdominal, mas ele não melhora a incontinência urinária. Então, no segundo trimestre, meninas e professores, treinamento melhor hora de começar, tá? E já deitar, fazer exercício na inclinação na cunha que a gente usa, que é elevação mais ou menos de 45 graus, e trabalhar o corpo todo. E já iniciar os exercícios de mobilidade de quadril, que nessa época também vai começando a antiversão de quadril. O abdômen vai crescendo mais, ela vai anteriorizando esse quadril para frente, hiperlordosando mais e jogando, aumentando a cifose dela.
Então, essa parte é fundamental para a gente dar esse feedback de consciência corporal para essas mamães. Falar para ela, ó, atenção na postura, sentar em casa, deitar, levantar. Lá no Mamãe Dino, quando elas vão levantar, lá eu, ops! Aí ela já fala, levantei errado, né? É. Aí eu falei assim, em casa eu não tô te vigiando. Aí ela, não, Fernanda, tem que policiar. Quando elas relatam dor no cóccix, lombar doendo, alguma coisa, Não, show. e Fernanda, ah não, pode continuar. Achei que a não, eu ia internet falar cortou, achei que você do tinha tentado terceiro falar. trimestre só. Ah, Terceiro trimestre pode também mandar, pode mandar. Pode é, mandar o terceiro é a trimestre. última. Depois, o segundo trimestre, como eu disse, é bem tranquilo, elas começam a treinar essa parte. E o último trimestre, que é de 27 semanas até 40 semanas, vamos colocar 40 semanas ou 41, dependendo do tipo de parto que essa mulher for escolher e como ela quer esse trabalho de parto. Essa parte eu não me meto na escolha do tipo de parto, eu só oriento, porque a decisão da mãe. Então, assim, eu oriento até os profissionais daqui a não se meterem, porque é uma decisão dela. A gente só tem que orientar mesmo que a fisiologia do corpo humano é inteligente, que o bebê sabe a hora realmente de nascer. Mas a gente ajuda sim através do exercício. O exercício físico não tem risco de parto prematuro, tá, gente? Não tem nada na literatura que comprove risco de aborto, risco de crescimento intrauterino, desenvolvimento do bebê baixo. Pelo contrário, ajuda no desenvolvimento embrionário desde o primeiro trimestre. E no último trimestre ela vai estar mais cansada, ela vai reclamar de mais dor na lombar, ela vai reclamar de dor no ciático, ou não, mas a maioria reclama, mesmo as ativas, mesmo as assíduas na aula, porque é muita alteração postural, é frouxidão ligamentar, é cansaço físico, ansiedade por parto, é montagem de enxoval. Então, assim, muito cuidado com os exercícios e a intensidade dos exercícios no último trimestre. Respeite uma mãe, que eu falo, apesar delas, tem uma gente que fala assim, ah, mas só reclama, só reclama. Não é uma reclamação, realmente é muita alteração hormonal, fisiológica e biomecânica. Então, a estrutura dessa mulher está agora em preparo para esse trabalho de parto. Então, trabalhar mobilidades, alongamentos, continua ainda exercícios. Caso ela tiver com dor ciática, todo mundo usa muito os agachamentos. Cuidado com as intensidades de agachamento e o número de agachamento que vocês passam numa aula. Então, sim, respeite mesmo a estrutura muscular e biomecânica dessa mulher no último trimestre. Pode Show. falar, Adriana. Não, então aproveitando que você falou já do terceiro trimestre, até falou da questão do parto, quando você trabalha no pós-parto, né? Existe uma diferença da forma que você aborda quando a mulher tem o parto normal e quando ela faz a cesárea? Tem. Eu falo que, para começar, a liberação do médico no parto normal costuma ser um pouquinho antecipada. O parto normal, a fisiologia do corpo já diz, realmente o normal, não foi uma cirurgia. Então, assim, até mesmo para a, a sequência de exercícios é mais ou menos a mesma. Mas a gente vê que a consciência corporal e esse a gente fala como é, a cinesiofobia, né, que é o medo do exercício, né, é menos. Então, Ah, quando ela entendi. passa por uma cesariana, ela fica mais receosa, né, e tem essa gama de informação, não faz isso, não faz aquilo. E geralmente o aspecto da pele é bem diferente. O parto normal e o aspecto da musculatura é muito comum no pós-parto elas reclamarem de flacidez. E tem Ah, dois tipos de flacidez no corpo, no nosso corpo, que é a flacidez de pele, que é a tissular, né? E a flacidez muscular, que é mesmo por sedentarismo, ganho de peso exacerbado. Então, assim, e na gestação, imagina, é uma mulher que vai ganhar aí cerca de 7 a 12, 15 quilos. Uma grávida normal. Geralmente, uma grávida com sobrepeso, gente, o recomendado é ganhar entre 5 e 6. Então, assim, eu tô falando de grávidas com o IMC adequado. Então, assim, tem uma tabelinha lá que obstetras de vocês mostram para elas. Então, é bem importante saber isso do esse ganho de peso de uma grávida. Uma mulher que engravidou com IMC entre 19 e 25, ela pode engordar até 16 quilos. O ideal é ficar entre 9 e 12, mas ela tem um crédito aí, mas não é que precisa engordar. Eu falo, gente, 9, 12 quilos, tá? Um IMC adequado. E tem as mulheres que engravidam com sobrepeso,
Aí tem uma outra tabelinha que o recomendado é até 4 ou 5 quilos, depende de ser. E as obesas, né? Mulheres que engravidam com sobrepeso mesmo, com obesidade, eu acho que tem que, pelo contrário, elas hoje em dia têm que ser motivadas à prática de exercício físico, segundo o último consenso do Colégio Americano de Obstetrícia, e elas têm que ser inseridas numa prática de exercício físico, até mesmo por conta de desenvolver, ter o risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia, né, que é o aumento da pressão arterial, e a diabetes gestacional, que também é a intolerância à insulina, que é muito comum acontecer com mulheres na gestação. Não é só mulheres com sobrepeso. Eu vejo mulheres com índice adequado, tudo legal, mas que tem o açúcar alto e desenvolve essa intolerância da insulina na gestação. E qual que é a orientação? Fazer exercício e dieta adequada. Não adianta só parar de comer açúcar. Essa mulher ela tem que ser inserida em exercício de força e principalmente ser inserida em exercícios aeróbicos. Aí eu já falo, você tem que fazer aeróbico. Aí elas têm que fazer no mínimo, aí eu coloco aí uns 120 minutos semanais de exercício aeróbico, mulheres com diabetes gestacional. Elas têm que fazer esse controle da glicemia e tem que trabalhar esse controle do ganho de peso dela, que é o risco, não é que vai ser, mas é o risco de um parto prematuro, de bebês maiores com mulheres que têm diabetes gestacional. Geralmente, mulheres que têm diabetes gestacional, os bebês nascem bem fortinhos, mas assim, o risco para o bebê é só mesmo do parto prematuro ou então de desenvolver diabetes aí em alguma fase da vida dele, na vida adulta. E a mesma coisa para gestante obesa. O risco dessa criança ser obesa no futuro é alto, dessa mulher que não praticou exercício. Então, assim, tem série de fatores interligados. Assim, por exemplo, mulheres que não fizeram. Eu li isso hoje, né? Pesquisando para uma amiga minha, né? Que ela está com uma síndrome que chama SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Por que que a gente desenvolve essa síndrome, né? Eu tenho também, a minha micropolicístico, é por conta da gestação das nossas mães, maus hábitos de vida na gestação da nossa mãe. Então, a gente já vem com uma genética de desenvolver essa síndrome. Olha só, então, assim, a Seria. gestação da nossa mãe reflete na nossa vida depois, na vida adulta. Aham. Mas assim, então as mulheres têm que ser saudáveis, têm que praticar exercício. E no pós-parto, uma mulher que praticou exercício a gestação inteira, o pós-parto dela vai ser bem melhor, tanto em aspecto estético, tanto com aspecto emocional, porque ela vai voltar mais rápido o corpo, isso é comprovado. Eu vejo lá no Mamãe Dina, umas meninas que foram assíduas, fizeram tudo bonitinha, elas voltam. Pode voltar com um pouquinho de diástase, porque assim, aquele estufamento no abdominal, mas a gente cuida também lá no Mamãe Gino, a gente ajuda muitas mulheres com essa disfunção na parede abdominal, mas um passo-parto normal eu não vou deixar aqui, é diferente a abordagem, eu vou falar que não é mais fácil, mas eu acho que a abordagem até dela e a consciência corporal dela volta melhor. Geralmente, como a cesariana corta mais de 8 camadas de pele, tem uma edema na cicatriz, esse padrão respiratório dela, eu sinto que fica mais alterado, até mesmo essa percepção do assoalho pélvico delas, elas tem uma que tá sempre eu peço a fisioterapia pélvica junto, as meninas da fisioterapia pélvica me mandam, né? Aí elas falam, Fernandinha, aquele esquema, respiração, hipopressivo e evitar. E nessa fase, gente, a gente tem que evitar até agachamento, porque a gente tem aquela maneira de falar que só abdominal tradicional, só a prancha que vai causar diástase e vai aumentar a pressão intraabdominal. Gente, a pressão intraabdominal é fisiológico, eu tenho, o Daniel tem, todo mundo tem. É a pressão que nossos órgãos e vísceras desempenham no nosso abdômen. E quem controla isso é o nosso transverso do abdominal, junto com outros músculos da nossa faixa abdominal, mas o transverso é o responsável por controlar. Eu estou aqui falando, ó, meu transverso está aqui controlando a minha fala. É um músculo assim responsável por várias funções. Só que no pós-parto eu chego a comentar assim com as minhas alunas, até em abordagem com educadores físicos, que ele fica meio adormecido, ele perde esse time antecipatório. Porque além do estiramento da gestação, elas perdem essa consciência de ativação. E quando a gente faz a respiração diafragmática junto com esse acionamento do transverso, junto com o assoalho pélvico, elas não conseguem. A sua Fernanda, não consigo, não consigo. Então, assim, não adianta a gente negociar. Faz um teste com uma aluna do pós-parto de vocês. Não é só chegar, mandar ela levantar a cabeça e medir a distância do reto abdominal dela. Ah, um dedinho só.
Vamos lá. Leg, extensor, puxador. Gente, ela vai estar, qualquer mulher no pós-parto, ela vai estar com flacidez muscular, tissular, e ela vai estar com uma diástase fisiológica. Aí a diástase vira patológica depois de 3 meses de pós-parto recente, até 1 ano ou 2 anos de pós-parto, a gente ainda pode considerar uma puérpera, que a gente fala, e ela ainda pode estar com esse processo de fechamento de diástase. Só que se ela trabalhar esse processo de fechamento antes, né, a gente não pode nem usar isso, essa palavra fechamento, que agora foi abolida da literatura, essa recuperar essa função abdominal dela, porque a gente não fecha a diástase, foi uma coisa fisiológica que aconteceu, não é um zíper de uma roupa para mim lá e fechar, é um feixe de músculo, fibras, ligamentos. Então, assim, o que aconteceu ali foi para o útero crescer. Então, a gente tem que recuperar a função abdominal. Se ela fez um agachamento, a pia dela, o abdômen não foi para frente, é sinal que a função abdominal dela tá legal, a função da assoalho dela tá legal, a função respiratória dela tá legal. Agora ela agachou, fez abdominal, fez supino, tá sempre ela tem que trabalhar com as meninas da fisioterapia pélvica, ela tem que fazer um protocolo específico para o abdômen, aí que entra a parte do hipopressivo, Ah, tanto legal. no pós-parto cesariano como pós-parto normal. Mas a abordagem, assim, sempre é essa, nessa reconexão, essa normalização da pia dela, independente do tipo de parto, ela vai precisar disso, independente do tipo de condicionamento dela, não negligencie isso, gente, porque mais uma vez que o nicho de atendimento faz com a gente. A gente, na loucura de querer aluno de personal, a gente quer que ela volta rapidinho pra gente. Mas eu acho que quando você orienta ela isso, você ganha muito mais credibilidade para depois você ter uma aluna fiel. Nossa, eu fazia personal com fulano, mas ele me orientou a fazer isso no meu pós-parto. Nossa, meu abdômen tá ótimo. Porque muitas vezes vocês acham que ela pode voltar a treinar normal, né, Daniel? Quando vai ver uma diástase que era um dedo, era uma disfunçãozinha tranquila, de dela realinhar, normalizar essas pressões intraabdominais, essa normalização da pia, ela acaba estirando ainda mais esse abdômen, aí causa lombalgia, incontinência urinária, má postura. E quando você for ver, você já está assim com outras coisas que não é só uma abordagem só da diástase abdominal. Legal. Pô. Até dentro disso que você está falando, acho que envolvendo a diástase, é, a gente pode falar que que a tanta diástase abdominal quanto a questão da incontinência urinária, um dos fatores da causa dela é essa questão da relaxina que você falou, e quais são os outros fatores que levam ao desenvolvimento Ótima pergunta. desses dois quadros, né? Então, a diástase ela é mais comum na gestação e no pós-parto. Na gestação, a gente vai desenvolver a diástase fisiológica por conta do crescimento e desenvolvimento intrauterino para o bebê desenvolver. Aham. Nosso abdômen vai se distender. Mas eu, Fernanda, você, Daniel, a gente pode desenvolver uma diástase abdominal. Sobrecarga de exercícios, sem essa força do abdômen. Engordar e emagrecer, porque você aumenta a pria, diminui. Então, nossos feixes de fibras estão sempre assim. Aham. Mulheres sedentárias, má postura, nossa coluna também tem que ser ajudada, né? Não adianta você ficar curvado o dia inteiro e achar que aquele abdômen vai ficar intacto. Então, assim, má postura, sedentarismo. Tem a diástase fisiológica, tem pessoas que eu tô com uma aluna que fala assim, Fernanda, eu tenho certeza que eu já tinha essa diástase antes. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, eu fazia balé quando eu era criança, a minha barriga sempre foi muito volumosa, sempre, aqui a gente fala estômago alto, né? Então, a genética da sua estrutura corporal, por exemplo, mulheres altas quando ficam gestantes, a tendência de desenvolver diástase é maior, por conta de ser um feixe de fibras maior e alongado, alonga mais. Então, assim, a tendência também a mulheres mais altas desenvolverem diástase na gestação é bem comum. Mulheres sedentárias, quando engravidam, também por falta desse tônus abdominal, também pode desenvolver uma diástase abdominal. E como eu disse aqui, não nenhum bicho de 7 cabeças tem exercício específico, só não adianta entrar em modinhas, né? Achar que não tem. E nem toda diástase, né, precisa ser tratada. Tem Aham. diástase aí que a pessoa consegue fazer abdominal reto, sem estufamento, sem desalinhamento do feixe de fibras.
E a grande implicância da diástase também, que a maioria da diástase que não é tratada, que não restabelece essa função do abdômen, ela pode desenvolver uma hérnia umbilical, Daniel, que é aquele umbigo. Então, assim, a tendência também de mulheres que já engravidam com diástase, com fraqueza abdominal, é desenvolver uma diástase. Então, assim, o correto, fica um conselho aqui para todo mundo e para os profissionais, o ideal é você treinar a vida inteira e preparar o seu corpo para a gestação. Não adianta na gestação correr atrás do prejuízo, depois no pós-parto querer um abdômen com função correta, uma postura legal. E uma outra informação que eu trago aqui hoje, que até assim me preocupa, é que o índice de mulheres que voltam a fazer exercício no pós-parto é bem baixo. As É, mulheres ficam sedentárias no pós-parto. Por quê? Vira mãe, né? Assim, eu tenho uma mãe em casa, mas assim, a gente não pode deixar de falar que a gente tem que ter vida também, né? E que a maternidade, ela demanda muito da muscularmente e posturalmente dessa mãe. Então não adianta você ficar sedentária, que você não vai estar fazendo bem nem para o seu filho e nem para você, porque o seu emocional vai estar lá embaixo, não só o emocional, mas questão de autoestima e o seu momento. Então, assim, procure uma hora, procure um momento para se cuidar, porque o exercício físico não é só estética na gestação e pós-parto. Ele é autocuidado com você e com seu filho, que você bem fisicamente, emocionalmente com você, você vai estar bem com tudo, né? Vai estar bem para amamentar, vai estar bem para a rotina do seu filho e para sua rotina. Então, assim, estabeleça uma rotina também no pós-parto que assim, dá para contar no dedo, assim, até as mamães de anos lá, quem volta a treinar, eu vejo lá na academia e falo, ela sumiu, mas, assim, o índice de mulheres sedentárias no pós-parto tem aumentado cada vez mais. E na pandemia, mais ainda, não tem escola, né? Então, as mamães ainda dobraram ainda mais ainda a função mãe. não, verdade. E dentro disso que você falou da diástase, aí eu já vou emendar duas perguntas nessa mesma fala que você já fala direto, né? Se puder. Primeiro, quais são as contraindicações para quem tem diástase? E o segundo, graus de diástase, né? Tipo, quais são os graus e como é que você consegue, eu sei que é coisa específica, mas eu sei, como que você avalia a diástase de uma gestante chega para você? Uma pós-parto, né? Então, gente, a diástase, se a gente digitasse aí um ano atrás, a definição de diástase era a separação do reto abdominal com mais de 2,5 a 3 centímetros. Era considerada uma diástase abdominal. Então, era a separação do músculo do reto abdominal. Mas quando você vai estudando mais a fundo e você vai tendo embasamento, a diástase abdominal ela vai além dessa disfunção abdominal e pélvica. Ela tem uma disfunção postural que muitas vezes as pessoas negligenciam e muitas vezes aí que eu gosto muito de trabalhar com método hipopressivo na diástase, que é essa readequação dessas pias, né, dessas pressões intragravitárias das cavidades, tanto lombar como torácica como pélvica. Porque geralmente a parte pélvica sempre orienta as meninas a procurar fisioterapia pélvica, mas lógico que você fazendo uma respiração adequada e também uma ativação da musculatura do transverso abdominal, você vai sentir a musculatura da sua área pélvica, elas trabalham em sintonia, elas têm que ter esse conjunto. Quando está com disfunção, as meninas da fisioterapia pélvica têm que atuar primeiro. Então, a diástase abdominal é mais do que essa separação do reto, lógico que você tem que considerar sim, porque essa separação do reto abdominal vai trazer mais disfunções, mais aumento de pressão intraabdominal e mais outras funções de posturais, né? A pessoa fica com uma hiperlordose aumentada, ela fica com fraqueza muscular, ela vai ficar com a postura toda hiperlordótica vai começar a criar uma cifose. Então, assim, a postura de uma mulher que tem uma diástase é nítida. Geralmente nas fotos do antes e depois que eu posto aqui, as pessoas têm a impressão que as mamães até emagreceram. Gente, é postura. A postura das meninas transforma. E como eu avalio? Chegou uma mamãe para mim, isso é muito importante, o método progressivo me ensinou muito isso, é bem individual, por isso que eu não trabalho com LPF, não criticando quem fez a metodologia, porque eles usam muito a aspiração diafragmática, que é a sucção da parede abdominal. Não é que seja errado, mas uma em cada 10 alunos vai poder fazer essa aspiração. E quando a gente quer normalizar e quer retomar essa ativação, o foco não é relaxar. E quando a gente faz uma sucção, a gente relaxa a nossa parede abdominal, porque você vai inspirar, soltar o ar
e vai jogar para cima e para trás. Não é o foco do trabalho do pós-parto que eu, Fernanda, faço. Não estou falando que quem faz é errado, mas é o meu ponto de vista. Então, o método compressivo ensina muito isso, a gente avaliar o diafragma dessa mulher, que é um músculo respiratório aqui que fica debaixo da nossa costela, do lado esquerdo. A gente vai ver a função dele, que a gente fala que é alça de balde e alça de bomba, que a gente aprende. É que ela tem que inspirar, abrir e levantar. A gente tem que ver se essa mulher está com essa função. E é muito comum essa disfunção respiratória no pós-parto, por conta até mesmo do aumento do tronco na gestação e a dificuldade dessas gestantes respirar. Por isso que o treino Mamãe Dina é muito respiração. Respira, respira na bola, respira agachando, respira fazendo bíceps. Porque se ela ficar com essa consciência respiratória no pós-parto, me ajuda assim, 89,9%. Então, a gente avalia o diafragma dela, a gente avalia a função respiratória dela, aí a gente avalia as mobilidades dela torácica, eu faço um gato, eu faço um alongamento, avalio a mobilidade dela, o alongamento posterior dela, coloco ela apoiada na parede, mando ela ficar mais ereta possível, aí vejo as curvaturas dela, como que tá. Geralmente, lógico, hiperlordose lá na frente. Aí já olho cifose, alinhamento de ombro, faço esse trabalho primeiro de alinhamento postural dela. Vejo as disfunções posturais, depois eu mando ela deitar. A minha última, agora, antes eu trabalhava a primeira coisa é ver o reto. A minha função era ver o reto, porque a literatura que eu vejo hoje em dia foi uns 2 anos para cá, que foi esse sistema de integridade da parede abdominal. Aí você manda ela deitar de barriga para cima, mão em cima da cabeça, manda ela tirar o pescoço do chão. Na linha alba, que é aquela linha do umbigo, quem tem diar, você vai estufar. Você vai pegar o seu dedão indicador e vai apalpar. Gente, que aqui é a minha linha alba, meu umbigo aqui, e vou apalpando aqui, ó. Aí, geralmente, um dedo não. Aí eu coloco 2. Aí meus 2 dedos entraram e muita frouxidão. Aí eu apalpo do lado. Apalpo desde a parte supra, lá em cima, perto do processo de Ford, lá na costela, no externo lá, vou descendo. Umbigo, geralmente na parte umbilical é bem comum estar mais flácido também, porque a musculatura ali distende muito na gestação. Depois vou até a parte infra. Avaliei um dedinho, 2 dedinhos. E vejo também não só essa questão da separação desse reto abdominal, gente. Isso é uma das disfunções da diástase abdominal, mas a gente vê também o aumento dessa pressão abdominal, Daniel. Na hora que ela está com a cabeça para cima, que a gente vê aquele estufamento abdominal, a gente vê que é ali que é a questão que a gente tem que melhorar. Não é o fechamento do reto, é aquele bolazinha, aquele volume abdominal aumentado, que a gente fala que é o aumento da pressão intraabdominal. Então, a mulher que ela não tem força no reto abdominal, ela não tem força no transverso abdominal e ela tem forte chance e incidência de ter uma dor lombar e desenvolver uma hérnia de disco, né? Porque a pressão dela, o abdômen sem força, sem tônus muscular, ela vai começar a compensar na coluna e na postura. Então, a questão agora é um trabalho de mobilidade torácica, mobilidade de quadril, alongamentos, principalmente alongamento de musculatura de pessoas, porque por conta da retroversão na gestação, a gente tem que deixar a musculatura alongada. Então, assim, se eu for falar aqui hoje, vai ter que ter um checklist, eu acho, 100 coisas para ir fazendo. Então, assim, a cada aula eu vou dando uma abordagem e é importantíssimo essa mãe treinar essa respiração que a gente fez o vídeo em casa. Eu oriento todo dia 5 minutinhos. A maioria não faz, infelizmente, mas isso faz total diferença para quem faz em casa. Até mesmo quando está fazendo o hipopressivo, que na metodologia pós-parto do Mamãe Dino, a gente inseriu o hipopressivo. O abdominal da mamãe no pós-parto, no Mamãe Dínamo, é o hipopressivo. A gente começa também a acionar prancha lateral, ponte, com essa respiração, com essa ativação, porque o foco no pós-parto é a normalização e gerir essa pressão intraabdominal que ficou aumentada por conta do crescimento abdominal. Então, vai além de deixar um reto fechado, vai na função postural dela, respiratória, e também para ela se sentir bem nas funções da vida de mãe, na vida que hoje em dia a mulher é mãe, é empresária, trabalha fora. Então, assim, para ela se sentir bem e retomar essa consciência corporal dela, que a gente tem que mostrar para ela que teve alteração nesse corpo, que não é um corpo, não é um corpo normal, com as curvaturas preservadas. E o método hipopressivo também é um método postural e respiratório, que
o foco dele é diminuir essa pressão e gerir essa pressão intra-abdominal. Lógico que hoje em dia, né, a gente vê na internet, a mídia vem de barriga negativa. Muito cuidado, gente, porque barriga negativa aí para a mulher é o percentual de gordura com menos 20% de gordura no corpo, você vai ter um abdômen negativo, né, Daniel? Para homem aí uns 15% de gordura. Então, cuidado, gente, porque um abdômen negativo é alimentação, e não é só fazer hipopressivo, você tem que associar outra modalidade de exercício, tanto exercício de força como exercício aeróbico. Então, eu nunca coloquei, barriga negativa. Realmente, o que vocês buscam no pós-parto, as mulheres vão buscar, é um aspecto abdominal e diminuição dessa pressão intraabdominal. Mas a questão da estética é consequência. Eu falo assim que o que a gente tem que fazer é normalizar essas funções do abdômen. Então, assim, barriga negativa é dieta. Ah, é muito doido isso que você falou e até você estava falando que eu lembrei de um caso que vira e mexe, porque eu dou aula para esposa de um neurocirurgião, né? E você falou isso aí, não, eu peço para o pessoal fazer a respiração e eles não fazem, né? E aí esse neurocirurgião, pô, ele opera a coluna e bota próstata, aí haste, sabe, aquelas cirurgias, tipo, coluna da pessoa, tipo, vira como se fosse o Robocop, sabe? Uhum. Toda brilhante e tal. E aí a cirurgia, você fala assim, pô, uma cirurgia agressiva, né? Porque você bota parafuso e haste na coluna inteira do cara. E aí no dia seguinte a pessoa acha assim, operei a coluna, eu vou ficar deitada e eu vou É, ficar paradão aqui até recuperar. Aí, tipo assim, no dia seguinte, ele já fala assim, não, levanta e vai andar. Ele, não, mas eu tô com a coluna operada. Eu falei assim, não, mas você tem que fazer isso, porque pra você melhorar rápido, você tem que levantar e caminhar. As pessoas acham meio absurdo, né? E aí ele fala assim, Daniel, é batata. Quem levanta e faz a caminhada, melhora 100%. Os que não fazem são os que vão demorar, são os que vão dar dor de cabeça, porque aí vai fibrosar, vai não ser assim. E a gente pode fazer um paralelo muito interessante com a gestante por conta disso, né? Tipo, quem faz os exercícios respiratórios vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma recuperação melhor, e aquela que não faz, ela vai sofrer, pode vir a sofrer com as consequências, todas essas que você falou, né? Da questão da dor lombar, dos maus hábitos posturais, né? e eu gosto muito do método Díbana, né? Que eu nem falo método de Pilates, porque lá a gente trabalha o Pilates como força, né? Eu falo que tem um Pilates para foto e tem um Pilates para força. É. Porque a nossa ênfase lá, tanto no Mamãe Dínamo como nos estudos da Dínamo, é reabilitar, fortalecer e dar qualidade de vida. Então, a nossa ênfase lá é levar isso para os alunos, né? E quando a gente faz esse trabalho associado à respiração, tem uma das nossas reuniões muito tempo atrás, eu fiquei, a gente tem que respirar, porque o diafragma. Ah, pessoal, Fernanda só fala de hipopressiva. Porque o diafragma, gente, tem uma função no nosso corpo, assim, respiratória e postural, que quando a gente começa a fazer, a Fernandinha agora, a outra Fernandinha está trabalhando comigo, ela fala, Fernanda, eu tô treinando musculação e não consigo. Aí eu falei assim, não, é louco, né, Fernandinha? Porque automaticamente. Eu sei que de máscara é mais difícil, mas, gente, a respiração é a nossa, como a Ruana colocou, é a nossa base. Então, assim, o método Pilates, ele tem todas as características lá, tem os fundamentos do Joseph Pilates, mas a respiração, a fluidez do movimento, concentração, assim, é inquestionável, né? A musculação também tem sua base, mas geralmente o praticante de musculação, ele quer fazer tudo rápido, né? É. Então, eu acho que a gente tem que dar básico em tudo que a gente faz e dar essa consciência para o aluno do movimento que ele está fazendo, do trabalho muscular que ele está fazendo. Então, assim, quando a gente faz respirando, eu acho que a concentração vem junto. Acho que é consequência. Voltando um pouquinho nisso que você falou da diástase, eu lembro que a gente teve uma reunião logo quando você tinha falado que tinha interesse em fazer a questão do método hipopressivo e Ah, tal. eu te falei na época. Aí a gente tava sentado, eu e você, Rodrigo, você tava explicando pra gente o método, e você falou, por exemplo, que hoje se aboliu o termo fechamento, né? Na questão da Aham, diástase abdominal, né? aham, A minha dúvida seria a seguinte, vamos supor, teve um afastamento ali na linha alba, né? Tal. Com esse trabalho de fortalecimento, a musculatura, que ela vai fazer o papel para não deixar ter o estufamento,
ou o tecido retrai e aí ele volta vamos falar, ele cola e fecha a separação. Ou não, essa separação ela vai estar sempre existente. Então, eu falo que uma coisa que eu conheci muito quando eu atendi até a Salisa na gestação e no pós-parto, ela tem uma clínica de estética, então eu trocava muita figurinha com ela e ela foi meio uma modelo para essa recaptação de colágeno da pele, né? Porque a pele conta muito e a pele é tratamento estético, é tratamento de colágeno. Então, assim, as meninas da estética vendem muita coisa legal. E uma coisa que eu estudei no hipopressivo que eu vi na prática é a radiofrequência. É a única coisa que melhora essa capacidade de reconexão de fibra. E quando a gente fala de colar, a gente fala de colágeno. Quem cola as fibras é o colágeno. Então, na gestação, a gente tem um estiramento muscular, que aí é a função que a gente vai normalizar, que é a respiração, que é o meta-hipopressivo, que é fazer exercício consciente. Eu não preciso só fazer hipopressivo, eu posso fazer uma musculação, mas com essa ativação abdominal, com exercício que não deixa o abdômen estufar. Mas essa fechamento se dá por uma série de fatores. Lógico que eu já tive mamães lá que tinham 2, 3 dedos de aço, se eu coloco o dedinho não tem nenhum. E isso quando ela faz a respiração, a ativação e levanta a cabeça. Aí eu falo, ó, de aço a gente não lida mais, você fazendo isso. Só que se ela ficar com o abdômen relaxado, má postura, o corpo tem um mecanismo, não é que vai voltar, mas aquela pressãozinha ali daquele estiramento volta. É nítido. Assim, uma hora, se tiver alguém, mamãe Dina lá, vou mostrar. Ela faz, ativando. Meu dedo não entra no feixe de fibras. Ela faz com o abdômen relaxado, o supra, o crush. Meu dedo dentro. Então, assim, o padrão de ativação, independente do tamanho da diástase, ele tem que ter o tempo todo. Porque isso que vai dar se ela fechou ou não fechou, e isso não vem a questão hoje, agora. Assim, porque ela pode ter fechado essa diástase, mas, por exemplo, ela está com uma disfunção respiratória ainda, uma disfunção postural. Ela ainda continua fazendo abdominal, abdômen estufando. Ela vai fazer um leg, abdômen estufa, entendeu? E vai ver, ela já fechou a diástase. Então, cai muito nessa questão de você ter um filho e de falar, não, ela não pode fazer isso. Não, você tem que fazer mais sessão. Bom, vamos treinar a respiração. E querer de fazer tudo rápido, né? A gente quer tudo rápido de ensinar ela, olha, como é que seu abdômen tá com disfunção ainda. Eu tô com uma aluna de hipopressivo que ela já fez 12 sessões, que é o mínimo que a gente recomenda, só que eu tenho certeza que ela não praticou em casa. Os 5 minutinhos que eu oriento, porque se ela tivesse praticado, a pressão intraabdominal dela estava bem melhor. Aí eu até brinco, você não está praticando, como que você sabe? Ó, seu tempo de apneia não melhorou nada, sua postura aqui é só eu corrigindo, você está sempre com o ombro desalinhado e você não está conseguindo manter o abdômen ativado quando a gente troca o mecanismo postural do hipopressivo, que são as posturas de regulação da pressão intraabdominal. Aí ela fala assim, Fernanda, você sabe mesmo, você não adianta me enganar, você está se auto-sabotando. Então, a questão assim de fechar não vem a questão hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que voltar a essa normalização dessa pressão intraabdominal. Então, assim, não adianta você ir com a questão de não ter o dedinho lá, porque se você fazer uma respiração, aprender a respirar e ativar, os 2 dedos, 3 dedos de ar, você não vai sentir mais ele. E lógico que também eu falo da questão do treinamento da estética, que feixe de fibras e parte de colágeno já entra no padrão da estética. Então não adianta chegar uma mulher lá com aquela flacidez tissular, aquela pele até meio enrugada, que aí ela vai ter. E outra coisa que conta muito na vida, tanto na gestação como no pós-parto, é a ingestão de água para hidratar tecido. Todo mundo fica lambuzando de creme para não ter estria, para não ter aquilo, mas bebam água, tanto na gestação como no pós-parto, porque essa hidratação conta muito. E alimentação, né, Daniel? Açúcar, gordura, é tudo que vai aumentar essa flacidez de pele, essa flacidez muscular, vai aumentar a percentual de gordura. Então, assim, não vem esperando hipopressivo barriga negativa, que é mentira. As meninas que postam a foto fazendo vácuo abdominal, pode ter certeza que elas fazem outra coisa que não é só hipopressivo. Porque, gente, é mentira, gente. Isso aí pode praticar 1000 anos. Eu sei fazer o vácuo, mas eu não faço. E, lógico, quando eu faço vácuo, meu abdômen fica lá atrás. Mas, gente, é mentira.
assim, a mídia toma muito cuidado com a informação, porque não é o vácuo abdominal que vai deixar sua barriga negativa. Você tem que aprender a ativar seu abdômen, é diferente. Eu acho interessante você falar isso porque, igual você falou, é muita mídia no, em termos do abdominal hipopressivo. E quando você fala de método hipopressivo, a primeira coisa que vem na cabeça é o vácuo, né? É, acha que o método o exercício por si só é você aprender a fazer o vácuo e aquilo ali vai resolver o problema. E não é, e igual você falou, não é isso, né? O método hipopressivo, na verdade, ele é muito mais, igual você falou, é muito mais do que isso, né? Postural. Total, É, o né? postural, ele é de ativações de cadeias musculares que muitas vezes as mulheres não sabem, que as alinhamentos de ombro, que é muito comum no pós-parto, então elas aprendem a ativar essas musculaturas estabilizatórias, cintura escapular, parte do ombro, a glúteo, trabalha muito a força de glúteo que a gente tem que manter, então assim, não é só chegar e respirar. Assim, a gente é orientado quando a gente faz o curso de não ficar postando vídeo nem foto de posturas, porque como a mídia copia muito, né? As mulheres vão querer aprender a fazer em casa. A gente fez até um vídeo, né, Daniel? A gente fez um videozinho, acho que deve postar, ensinando uma postura básica, mas tá deitado, eu oriento lá, mas você ficar lá, você cria uma pressão intra-abdominal e uma tensão de trapézio, que eu fico vendo na internet, eu fico, nossa senhora, as meninas da yoga devem morrer, né? Que cria aquela pressão aqui na traqueia que elas ficam para morrer. Então, assim, tem que aprender a respirar. Então, assim, a respiração acho que melhora tudo na vida, até a concentração da gente, mas não é só fazer vácuo. E o vácuo, como eu disse, nem todo mundo pode fazer. Principalmente mulheres com estiramento abdominal e com esse processo de normalização de uma diástase pós-parto. Ela vai relaxar ainda mais essa musculatura abdominal. Então, não tem necessidade, não tem um porquê. Então, assim, compare uma mulher que fez vácuo e uma mulher que aprendeu a ativar. A do vácuo pode estar até com a cintura mais fina, de perdido de circunferência. Eu parei, Daniel, pra você ter noção de medir circunferência de mulheres no pós-parto. E é protocolo do hipopressivo, você medir na entrada e na saída da aula. Assim, isso deixa elas ansiosas, gera uma concepção do método de que não é o meu padrão, que eu não vendo barriga negativa. Algumas que vão ver essa live assim, mas de mim você mediu, Fernando. Mas hoje em dia eu não meço mais. Eu não ando nem mais com fita. Antes a fita estava sempre comigo. Eu Sim. não meço mais a circunferência abdominal, porque isso é consequência de outros fatores que eu também acho. Uma mulher que começa um treinamento hipopressivo, faz outro exercício de fortalecimento junto e específico e alimenta bem, bebe água bem, lógico que ela vai diminuir a circunferência. Lógico que ela. E também treinando 5 minutinhos, igual você falou, né? A gente fala, né? Mas se o conselho fosse bom, né? É. Pô, Mas faz a diferença quem treina em casa e faz as aulas lá do protocolo. É nítido, até no resultado, nas fotinhas. A foto eu ainda gosto de fazer a fotinha de antes e depois, porque eu fico orgulhosa, eu falo assim, cada abdômen, cada mulher que sai satisfeita eu também fico. E então, assim, tem que dedicar. Tudo na vida é dedicação e constância. Não adianta você chegar lá pensando uma coisa e não abrir mão e não dedicar. Então, assim, eu dediquei muito, estudei muito, estudo ainda, né? Que igual eu falei há um tempo atrás, quando eu conversei com vocês, eu falava de fechar, tem que fechar de aço. Hoje em dia eu tenho vergonha. Algumas coisas que eu fiz lá, igual alguns exercícios do Mamãe Dínamo de 5 anos atrás. Estava até comentando outro dia com o Luiz, nossa, a gente fazia isso, né? Nossa, você vai atualizando, você vai falando. Nossa, por isso, assim, a ciência, né, e o exercício físico, cada ano, assim, novas diretrizes, novos consensos. Você vê, mulher sedentária, há 2 anos atrás, não poderiam se inserir na prática de exercício físico. Hoje em dia, elas têm que se inserir. Tem que esperar o primeiro trimestre, mas os médicos orientam elas a fazerem exercício. Então, assim, vai mudando muita coisa. Mulher com obesidade, elas têm que fazer exercício. Então, assim, que era contra indicações relativas, hoje em dia a gente vê que elas têm que ser inseridas numa rotina de exercício físico e hábito saudável é vida, né? Então, acho que tem que fazer exercício físico. A gente vende o remédio do século, né? verdade, verdade. Não, e a gente fez uma prática, 2 vezes, né? A gente fez práticas com Não, é você lá difícil. no lá na Dino, cara, nó, eu passei muito aperto, né? Igual você falou, eu acho que o grande questão é essa.
copiar coisas que tá na internet, você não está preparado, né? Eu lembro que eu, no deitado, eu fazia. Quando passava para sentado, eu já não conseguia manter o padrão respiratório. E Não, não e eu só lembro eu, que né? Tinha uma eu rica lembro que que não conseguia fazer. foi uma vergonha alheia. Eu falei assim, É, como é que eu vou montar uma aula de progressivo? Vocês tudo travadão. Os meninos que têm mobilidade torácica, mobilidade... Não, quem é encurtamento? Eu lembro do Lois todo esconjutado. é, Aí, como é que eu respiro e mantenho a postura? É difícil, tá, gente? Não vem. As meninas, quando chegam lá no Mamãe Dina, elas ficam assim, nossa, Fernanda, é assim mesmo? Eu pensei, não, gente, não é fácil. Eu já jogo. E é lógico que a gente começa alternando posturas mais básicas, mas se eu vou fazer uma série, uma vez o Renatinho até me filmou zoando uma série de progressivo nível avançado, que é a última formação que eu fiz do RSF, você não para, você tem que fazer respirando. Então, assim, eu tô até meio preguiçosa, eu parei de praticar. Outro dia eu fui fazer, nossa, eu não consigo esticar a perna mais para fazer quando coloca a mão no chão, com a perna esticada. Então, assim, é um método que não tem sequência, ele pode ser feito na vida. Então, assim, eu, por exemplo, Fernanda, eu não faço mais abdominal tradicional, faço estabilizações com ativação do abdômen, mas eu prefiro sentar e fazer 5 minutos de compressivo do que ficar sugando meu crush. Eu vejo muitos benefícios também no abdominal tradicional, pela musculatura tônica, né? Que é a musculatura que a gente apalpa, que a gente tem que sentir, mas a gente tem que ter muito cuidado, que nem todo mundo está apto a fazer, certo. Eu, infelizmente. é. Eu vou fazer só mais duas perguntas. Aí, quem tiver aí na live e quiser fazer uma pergunta, já pode ir escrevendo, que depois a gente já passa para as perguntas do pessoal, tá? Fernanda, as minhas duas perguntas são: primeiro, eu já sei a resposta, mas tem que fazer essa pergunta. Prancha para quem diástase, para quem tem diástase, prancha frontal, aquela prancha tradicional, é legal? Não é legal? E cardio, antigamente recomendava-se o pessoal as gestantes, né, para exercitar com uma base, fazer o controle da frequência cardíaca ali em torno dos cento e Ah, vinte legal. batimentos. Como é que tá as referências hoje? Continua esses 120 batimentos? Qual que é a faixa que a gestante pode se exercitar em termos do cardio? Respondendo da prancha, depende do grau da diástase, depende de como está a função de ativação respiratória dessa mamãe. Se for uma mamãe que faz a respiração e consegue manter esse abdômen sem pressão, sem dar o ovinho, o estufamento, pode fazer. Mas no pós-parto recente eu não recomendo. Ela voltou a treinar. O último exercício que eu tenho que pensar em passar para ela é exercício de barriga para baixo, que apoio, prancha, e exercícios que você vê que o abdômen dela está estufando. Então, passa uma pontezinha, ensina ela a ativar esse transverso abdominal, ensina ela essa consciência corporal e postural de novo. Então, não tem necessidade nem deve fazer. Lógico, depende. Se ela voltar no pós-parto tardio com essa consciência, ter passado por um exercícios com alguém especializado antes, se você vê que ela tá com esse um dedinho, dois dedinhos de ácidos, mas consegue fazer, pode fazer. Mas eu não vejo necessidade num pós-parto recente. Eu não passaria. Falando eu, Fernanda, e a nossa metodologia Mamãe Dino. Lógico que vai chegar de, eu fiz, não aconteceu nada. Para você. Eu, até hoje, e assim, já foram mais de 100 mamães, né, Daniel? Eu não vi nenhuma. Então, assim, vamos colocar aí 10 em cada uma. Você pegou essa uma até hoje não chegou para mim, não. E a questão da frequência cardíaca, antigamente, né, a gente era orientado até 140 batimentos no máximo, independente da idade, do tipo de condicionamento e tal. Mentira, esse consenso já foi. A gente tem que trabalhar entre 60 até 90% da frequência cardíaca máxima dela, do nível de condicionamento. Eu tenho mamães gínimos lá que fazem spin, elas chegam a 90% da frequência cardíaca delas. Eu falei assim, Fernanda, ontem fui até 154. Tá bom, né? Aí ela, não, mas fiquei bem. E eu baseio muito lá no Mamãe Gina, a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, né? Eu falo, de 1 a 10, o que você sentiu na hora? Não, eu fiquei entre 8 e 7. Eu falei assim, beleza. Até 8 é o suficiente. Eu gosto de trabalhar entre 7, 6, do fácil, difícil. Gosto muito difícil do exaustivo, não. Eu gosto dessa PSS, se for a escala de 1 a 20, ficar entre 13 e 16, 17. Também não precisa ser assim, achar que a pessoa não pode fazer nada. Se for uma gestante condicionada, ela pode continuar, mas calcular a frequência cardíaca dela. Então, por exemplo, uma gestante de
30 anos, a gente faz aquele cálculo, né? 220 mais a idade dela, aí deu lá a frequência cardíaca máxima dela, vai e faz a percentual, 60%. Lá vai jogar, gente, eu sou péssima em matemática, eu uso calculadora, então não sei de qual não. Vou colocar lá que 60% deu 128. Aham. Então, ela trabalhando 128, ela vai estar na frequência cardíaca dela. E, geralmente, a 60 por cento da frequência cardíaca, ela chega numa aula do Mamãe Dino, porque o Mamãe Dino não é fácil. Apesar da gente ver um estúdiozinho de pilates, todo mundo achar, não, lá é exercício de força, a gente trabalha com carga, isso depende da gestante. Então, cada uma é o treino individualizado. Então, assim, eu, Fernanda, vou fazer de um jeito, vamos colocar aí outra gestante que chegou, estava sedentária da pandemia e voltou a treinar agora, vai fazer com outra intensidade. Mas o recomendado aí é de 50 a 80 até 90, dependendo do nível de condicionamento dela. Mas eu oriento sempre a chegar no máximo até 80%, eu acho que é o suficiente. E ela manter isso aqui, ó, a fala, talk teste que a gente fala, para ela Aham. não ficar ofegante. Porque não tem necessidade, porque, como eu disse de novo, vai que você coloca essa mulher na percepção subjetiva dela máxima, no máximo da frequência cardíaca dela, essa mulher passa mal com você. Então, assim, é uma responsabilidade que vai caber você e até, assim, um medo que você vai carregar ou até uma culpa. Vai que ela tem um episódio de hipotensão, de queda de pressão, até uma hipoglicemia, né, por ter feito esforço demais, uma tonteira, desmaio, vertigem, uma cólica abdominal. Então, assim, é um motivo dela ter que parar exercício físico. E a culpa não vai ser sua, mas se você estudar e entender um pouco da fisiologia gestacional, você vai ver que não tem necessidade. Então, ela tem que se sentir confortável e segura durante o exercício todo. Entendi. Ah, é legal você falar isso, né? Porque tem que ser. Igual outro dia, a gente estava fazendo um treinamento de power plate, né? Lá na Dino, com o pessoal. E aí a gente estava falando de contraindicações e levantar essa questão de power plate pode ir gestante ou não. Aí o Rodrigo falou assim, cara, o negócio é o seguinte, não é que power plate não é contraindicada para gestante, é porque não tem estudo que mostra. Aí ele falou assim, eu fiz o Rodrigo falando com a gente, eu fiz a certificação com o americano lá da Power Plate. Ele falou que ele botou a mulher dele para treinar na Power Plate e não aconteceu nada. A mulher dele grávida. Ele falou assim: mas eu vou arriscar? Não vou arriscar, né? Para que que eu vou Justamente. botar em risco, né? Aí até falei esse negócio do card, porque eu acho que foi ontem, ou anteontem, saiu uma notícia, né, de uma gestante, acho que ela estava no oitavo, no nono mês, que ela correu uma milha, 1,6 km em 5 minutos. Cara, isso é muito rápido. É um absurdo. Mas ela correu grávida. Mas assim, aí às vezes as pessoas pegam esses extremos, né? E acham assim, se ela conseguiu correr nessa velocidade, pô, porque é muito Eu também rápido. Hoje a consigo. gente tá falando mais de 15 quilômetros por hora. Fala assim, então não tem porquê. Então, o cara botou uma porta. E na verdade não, a gente tem que ver quais são os riscos, né? E saber que são exceções, né? Que não tem por que você querer, não vai arriscar, né? Pagar para ver o que vai acontecer, né? A mania da gente, da maioria das pessoas, os leigos, assim, eu acho que os profissionais estão mudando muito, é se comparar e querer fazer igual o outro. É porque o Daniel pegou 90 quilos no leg e o Fernando tem que pegar. Então, na gestação é a mesma coisa. Não é que a blogueira bonitona que já corria, vamos colocar aí que essa gestante tinha um pace antes de engravidar, com certeza era abaixo de 5, que eu vou ter que manter esse pace. Por exemplo, eu atendi a Thaís Mata, que super corre, atleta mesmo. A Thaís tem um pace ótimo aí para mulher aqui em Juiz de Fora. Na gestação, ela chegou para conversar comigo, para fazer mamãe. Eu falei assim: ó, a primeira coisa é parar de correr, tá? Aí ela virou para mim: mas Fernanda, não, vai fazer spinning, vai fazer coisa de menos impacto, depois você vai me agradecer. Aí eu lembro direitinho. Então, ficar assim: Fernanda, ela faz spinning, não sei o que, assim, não, deixa ela gastar a energia dela lá, que ela é atleta, só não queria que ela corresse. Porque o meu medo era a Thaís não conseguir controlar esse esforço dela e levar ela a um estiramento muscular, uma torção de tornozelo, joelho, ou até mesmo uma disfunção do assoalho pélvico. Porque se a gente pegar um estudo, não é que mulheres corredoras vão ter, mas a tendência de ter incontinência urinária ou disfunção no assoalho pélvico, mulheres que fazem exercício de impacto, é maior. Isso aí a gente não pode negligenciar. Não vou falar assim que 10 em cada 20 vai ter, mas mulheres atletas relatam sim
perda de xixi, incontinência urinária no pós-parto. E as que não relatam pode até estar superficiando, mas a maioria de casos aí é mulheres que treinaram extenuantes na gestação. Mas assim, se ela for uma pessoa condicionada, ela pode continuar. Eu, Fernanda, não oriento. Tipo assim, se for fazer parte do time Mamãe Dínamo, eu já falo, vamos fazer uma coisa mais tranquila, são só 9 meses só. Você vai me agradecer mais para frente e a gente tem que manter consciência respiratória, postural, força, mobilidade e você levar a gestação da maneira mais saudável possível. Então, não tem necessidade de treinar extenuante, de querer ficar ofegante, de buscar diminuir percentual de gordura, de ganhar massa magra, gente. Gestante e pós-parto é difícil recuperar a massa magra, tá? As meninas reclamam. Uma na pós-parto é a questão da amamentação, da privação do sono. E até tempo de comer. Assim, o Daniel tem filho, tem esposa em casa, você sabe. E eu tenho lá as mamães relatos. É assim, Fernanda, é muito louco o puerpério. É louco mesmo, é doido. Assim, a gente não precisa só colocar flores e rosas na gestação, porque não é. O pós-parto é difícil, é cansativo, é um bebê adaptando a rotina e a mãe também. Então, assim, não queira fazer tudo rápido. Volta devagar no seu tempo, na sua intensidade, na intensidade adequada. E na gestação, a mesma coisa. Uma mulher que está com picos de estrogênio, pico de progesterona e desenvolvimento de hormônio para o bebê, você acha que ela vai lembrar de GH e testosterona, que a nossa já é isso aqui? Então, hipertrofiar na gestação é impossível. Você tem que manter, sim, a massa magra que você já tinha antes. Por isso que eu falei que é ideal a mulher fazer exercício antes de engravidar e controlar o ganho de peso durante a gestação. Então, o exercício físico é para isso. Então, assim, não queira procurar estética e desempenho físico, né? Correr no seu melhor pace, fazer o máximo de intensidade que você consiga, que não é o ideal, não é o indicado. Então, assim, cuidado mesmo que vocês verem, cuidado com as comparações, porque, por exemplo, essa mulher aí que o Daniel falou, ela deve ter outro histórico, é atleta, provavelmente. Então, outro perfil de alimentação, outro perfil de tudo. Só que se fosse do Mamãe Dínamo, eu não orientaria. Não, beleza. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento para Fernanda? Aproveita agora. Senão a gente já vai encerrar, que já tá dando a hora. As crianças também estão querendo dormir daqui a pouco ali, né? Aí, Pô, daqui a pouco chega a Maria com o Bernardo aí, ó. não, e uma sugestão aí, criar também o papai Dínamo aí, viu? Porque, pô, na hora de ninar, o braço pesa, viu? Aqueles Não, 3 quilinhos ali, pô, 20 minutos no braço. Caramba, o, depois Berna, do. o Bernardo agora tá com quantos quilos? Ainda pede colo ainda para levar Pô, para não, colo? ainda pede, pô, mas fica um pouquinho e já desce, fica um pouquinho e já É, desce, mas mas na fase do recém-nascido, cara, eu os falava com o pessoal, 5 cara, primeiros meses, aí os 7 primeiros meses é só nossa, ninando no colo. é. Eu Não, falo pô, para as o mamãezinhas meu, lá, quando eu passo exercício de ombro, de fortalecimento de cintura escapular, que chato. Eu falei assim, na hora que você for amamentar, se você for segurar o neném mais de 1 hora no braço, você vai lembrar bem que a Fernanda falou. ó, caramba. Não, eu tenho. Meus dois meninos foram totalmente diferentes, né? O Bernardo, que é o mais novo, ele dormia já direto no berço, ele nem ninava, não. Ele odiava ser ninado. Então, tipo assim, ele mamava, arrotava, já botava ele no berço e já dormia. Agora a Independente, menina né? tinha que ninar. Era tipo 25 minutos, 30 minutos. É, E era isso 3 aí. quilos, 4 quilos. No início, mesmo se apoiando aqui no corpo, cara, o braço dói. Nossa, eu lembro que nos primeiros, os primeiros meses, até os 4 meses, eu tinha uma dor no ombro violenta porque eu não conseguia sustentar o peso. E olha que fazia treino, né? Malhava e tal. Mas mesmo assim a musculatura ela não suportava, porque era muito. Porque não é uma vez só no dia, né? Você faz isso umas 6, 7 vezes no dia, né? Isso Justamente. eu tô falando homem, imagina minha esposa, que era o tempo todo, né? quatro E ela meses ainda direto. tinha que amamentar, né, Daniel? Segurar É, lá de 30, foda. 40 minutos para amamentar e ainda mantendo ainda. Então, assim, o treinamento na gestação e no pós-parto é o corpo todo, não é só abdominal, não é só agachar. Então, é o fortalecimento desde o perfil emocional dela, que eu falo assim para você, Fernanda, qual que é o diferencial? É você entender a maternidade e respeitar. Porque uma grávida, quando ela está falando de dor na lombar, quando ela está falando cansada, gente, não é porque ela está cansada, que ela está chorona. É cansaço físico, é cansaço emocional e ansiedade, né? E muita cobrança, né? Porque a sociedade hoje em dia impõe
muita cobrança nas mamães e quer que só coloca as rosas no Instagram, né? Só o bebê bonito, que o bebê chorando, o bebê querendo mamar, trocar fralda, ninguém quer, né, ver. Mas, assim, as blogueiras hoje em dia estão refletindo muito isso, passando informação. Então, assim, conteúdo bom é o conteúdo de verdade. Então, a mesma coisa eu falo do hipopressivo. Cuidado com os treinos, cuidado com o que vocês querem, cuidado com o que vocês buscam. É a mesma coisa na gestação. Não estou falando que o Mamãe Dina é o perfeito, é o ideal, mas é o que eu prego. E tá aí 5 anos no mercado, os médicos respeitam, indicam, as fisioterapeutas respeitam, indicam, porque eu confio, né? A gente tem embasamento para eu falar aqui que eu estou falando. E na prática também a gente aprende, a gente que é educador físico, a gente sabe muito disso, a prática te mostra muita coisa. Então, assim, muitos artigos, muitas teorias, na hora da prática você vê que não funciona com uma, mas funciona com outra. Então, assim, o ideal é você individualizar, estudar, e um conselho que eu deixo aqui, Daniel, ter nicho de atendimento. Isso vai facilitar a sua vida, assim, muito, porque hoje em dia eu só abro artigo quando está escrito gestante ou puérpera. Eu falo assim que o dia, o Lois até pediu para eu ficar no estúdio, eu falei assim, nossa, eu vou ficar no estúdio, será que eu lembro dos exercícios? Porque hoje em dia o meu nicho de É, atuação, não o que eu total. gosto de fazer é isso. Então, assim, eu falo com orgulho, eu falo que eu sou apaixonada mesmo. Eu chego numa mandinha, tem dia cansada, aí eu vejo aquelas gravidinhas lá enchendo de amor, carinho, aquele cuidado. Falo assim: ah, cara, isso aqui é gratificante demais. Aí eu vejo aquela placa lá bonitona do Mamãe, aquelas gravidinhas lindas, que é padrão Mamãe, meu, só pra gravidinha bonita. Então, assim, com saúde, com bem-estar, saudável, mesmo as que estão com dor, a gente trabalha para elas não ter dor, a gente busca trabalhar junto com fisioterapeutas para elas terem a gestação mais saudável possível. Esse é o nosso propósito. Então, assim, individualidade é tudo na vida. Então, não adianta comparar com a corredora, não adianta comparar com a blogueira fitness, cada uma é do jeito, cada gestante é única, cada mamãe é única. A maternidade sua aí foi de um jeito, eu, quando for mãe, vai ser de um jeito. Então, assim, a gente não tem como nem pensar no futuro, né? Que cada criança já nasce com uma personalidade também, então não tem como a gente escrever e querer colocar traço. Até o parto mesmo, assim, a gente não sabe quando vai ser, para quem quer parto normal, quem quer esperar o trabalho de parto, até mesmo para fazer uma cesariana. Então, assim, eu acho que o mundo da maternidade é um mundo, assim, que você tem que entender e respeitar e não querer idealizar nada, porque eu acho que quanto mais leve você faz e quanto mais leve você leva a maternidade, eu acho que as coisas tendem a encaminhar bem. Então, assim, treine com segurança e quem vai prescrever, muito cuidado, igual o Daniel falou, não negligenciar, porque não tem necessidade. E quem tiver dúvida, quem tiver quiser conhecer a Mamãe Dínamo, a gente está à disposição aí. A Dínamo está de portas abertas e a Mamãe Dínamo também. Show. Fernanda, só para acabar, porque igual você falou, acho que é fundamental. A gente aqui em casa, a gente passou por duas, né? Duas gestações, né? E aí minha esposa fala justamente o que você falou, né? Que não são flores, né? Que é muito legal essa troca de informação, né? Que ela falou assim, pô, se tivesse me falado que não ia ser do jeito que eu pensava, já tinha me ajudado 1000 vezes. Eu acho legal, fazendo um adendo nisso, porque você faz aqueles encontros, né, das mamães Dínamo, Ah, né? Mamãe Dínamo. Pô, tem previsão de algum encontro para. Eu sei que a pandemia dificulta o presencial, mas tem alguma previsão de algum online, ou então alguma. A gente Ou teve já um tem em mente algum online. encontro presencial? Oi? A gente teve um online já esse ano. Ah, legal, pô. Aí, Daniel, depois quem quiser, gente, a página do Mamãe Dínamo é Mamãe Dínamo underline. É, lá tem lives com obstetra, falando sobre trabalho de parto, e foi uma live bem interativa, assim, que foi de perguntas e respostas, então tem bem informação. Teve uma live com nutricionista, com pediatra, consultora de amamentação, que desmistificou muita coisa, que eu fiquei, assim, de cara, né? Então, assim, vale a pena quem quiser assistir. Tem uma live com psicóloga, né? Tem mais uma, a outra foi fisioterapeuta pélvica. Então, foram 6 profissionais da Pô, mas. maternidade e, assim, umas lives bem legal. E uma coisa que eu até gosto de falar aqui, que quando você trabalha com gestantes, você tem que ter uma rede de contatos muito ampla. Você tem que conhecer loja, tá barata, tá cara, tem que conhecer, dar dicas,
trocar figurinhas, porque o tempo todo é enxoval, é isso. Olha, Fernanda, que eu comprei, olha isso. Então, assim, é o mercado, assim, da gestante é muito, assim, que você quer ter as coisas bonitinhas, quer fazer um enxoval, quer ter tudo, ainda mais quando é mãe de menina. Então, assim, quando você quiser atender gestante, uma dica que eu dou também é ter uma rede de contatos, ter uma doula, uma consultora de amamentação, saber quem é o obstetra da sua gestante, ter contato de fisioterapeuta pélvica, ter contato de consultora de amamentação, nutricionista materno-infantil, porque uma coisa, uma nutricionista para desempenho físico, uma coisa, uma nutricionista que sabe das vitaminas, sabe do processo do corpo dessa mulher. Então, assim, tem uma rede de contatos também, que é muito importante também vocês terem. Ah, legal. Pessoal, vamos encerrando por hoje. Fernando, te agradecer enormemente aí pela disponibilidade, né? Pelas informações. Acho que foi uma live que agregou bastante coisa, né? Tirou muitas dúvidas, né? Então, quem quiser tirar dúvida com você, ou então conhecer mais o seu trabalho, pode entrar. Fala pra gente, fala pro pessoal como pode entrar em contato com você, por favor. Pode entrar aqui pelo Instagram mesmo, me mandar um direct aqui, depois eu passo meu contato do WhatsApp também, quem quiser. Quem quiser materiais, quem quiser aprofundar mais no assunto também, passo o artigo sem problema algum, dou sugestão de livro. E quem quiser aprender um pouquinho na prática também, pode ir lá um dia numa Mandinha, não conhecer a sala, conhecer um pouco da nossa metodologia, porque é diferente, sim, tem que ser específico, tem que ser seguro e tem que ser consciente. A bandeira que eu levanto, eu falo assim que tem hora que eu sou até meio conservadora demais, mas assim, eu acho que a gestação tem que ser saudável, tem que ser leve, então não adianta cobrar desempenho e estética nesse momento, que agora o treino é para dois ou para duas, é para mamãe e para o bebê. Então, treino consciente, sim. Então, estou disponível aí. Só me mandar uma mensagem que eu estou à disposição de quem quiser aprofundar mais no assunto. Joia, beleza. Pessoal, essa live vai ficar gravada então no perfil do Dynamo Academy. Quem quiser rever, fica à vontade aí. Quem também quiser tirar alguma dúvida, também pode mandar para a gente aqui pelo direct que a gente caminha para a Fernanda, tá? E aí a Pode gente entra mandar. em contato, tá joia? Agradecer então de novo a todo mundo pela presença, muito obrigado. E a gente se vê numa próxima live aí. Obrigado, Fernando. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigada a Boa você, noite. Daniel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.